Eis aí, abençoados, o tema do nosso estudo desta manhã: a incapacidade humana e o amor de Deus. O nosso versículo inicial se encontra em segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Antes de nós lermos, abençoados, eu vou me dirigir aos irmãos que estão pela gravação. Eu quero convidar você a se inscrever no canal, caso você não seja inscrito em nosso canal. Marcar o sininho, né? No YouTube tem o botão de se inscrever, ao lado tem um sininho. O sininho é importantíssimo para que você receba as notificações do canal sempre que estivermos ao vivo, sempre que postarmos algum vídeo, e futuramente pretendemos ter programas novos no YouTube para movimentar bastante esse canal. Esse é o nosso desejo, tá? E assim que isso se concretizar, você vai sempre receber as notificações do nosso trabalho para você acompanhar, tá? Então se inscreva e marque o sininho em nome do Senhor Jesus. E por fim, eu quero convidar você que está pela gravação a ser um patrocinador do nosso trabalho. Eu quero convidar para você nos auxiliar nisso. Se você gosta do nosso trabalho, quer que ele cresça, então, amado, seja um semeador da verdade e da graça. Durante anos nós patrocinamos a lei, o legalismo, o engano religioso. Então está na hora de nós patrocinarmos a graça, para que essa palavra corra cada vez mais, para que nós tenhamos condições de realizar nossos projetos, de fazer o nosso canal crescer, de investir, de realizar conferências, enfim, tanta coisa que a gente quer fazer, que a gente sonha muito fazer. Nós dependemos muito do apoio de vocês para que nós consigamos. Tá? Embaixo do vídeo no YouTube também tem um link para você ser o nosso semeador em nome do Senhor Jesus. E desde já fica a nossa gratidão para a glória de Deus. Vamos ler então, abençoados, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Louvado seja Deus. Preciosa igreja do Senhor Jesus, povo santo de Deus, amados do Pai, escolhidos desde antes da fundação do mundo, mais do que vencedores em Cristo, salvos pela graça, ungidos pelo Espírito Santo, mais do que vencedores. Amados irmãos, a palavra de Deus, ela apresenta o homem absolutamente incapaz em relação às coisas espirituais. A religião sempre nos fez entender o contrário, né? Que nós teríamos uma capacidade de alcançar, de fazer, de acontecer, para se referindo a conquistas espirituais. Só que a palavra apresenta o homem em relação às coisas espirituais absolutamente incapaz. Nós, abençoados, temos algo que nos limita muito, que se chama a carne. Nós sabemos que para Deus a carne já está morta. Para Deus nós já estamos mortos no que se refere à justificação, tá? No que se refere ao pecado. Ou seja, já estamos mortos para o pecado, para o mundo, para a lei, né? Então o Senhor, a palavra diz que o Senhor Jesus, quando morreu na cruz, isso está em Romanos capítulo 6, verso 6, né? Jesus, quando morreu, o velho homem morreu com ele. E o velho homem, segundo o apóstolo Paulo, foi desfeito. Olha que coisa tremenda, né? Mas isso, abençoado, de que ponto de vista? Do ponto de vista de Deus. Ou seja, Deus nos olha, Ele nos vê absolutamente perfeitos em Cristo. Por quê? Porque Ele nos vê espiritualmente. Entende isso? O olhar de Deus não está na nossa carne, mas no espírito. Isso no que se refere a condenações. Amado, vamos parar para pensar. Será que seria possível o apóstolo Paulo dizer que nenhuma condenação há se a carne não tivesse morrido para Deus? Se Jesus não tivesse desfeito a carne no que se refere à condenação, à lei e tudo mais, pecado? Não, o Paulo diz que não há condenação apesar da carne. Por quê? Porque para Deus a carne morreu, ela foi desfeita. O Senhor Jesus despojou essa carne. Então é importante nós compreendermos isto. Nós estamos mortos. Deus nos vê mortos ao pecado, ao mundo e para a lei, né? E nos vê justificados, né? Seres espirituais, perfeitos em Cristo. É assim que Deus nos vê. Deus nos olha por esse prisma. Mas, abençoados, apesar disso, no mundo material, nesse mundo que nós vivemos aqui, a carne ainda está ativa. Ela está morta para nos condenar,
né? Ela foi já aniquilada, já foi desfeita, como o Paulo diz em Romanos 6, capítulo 6. O Senhor Jesus, quando morreu, o velho homem morreu e o velho homem foi desfeito. Esse é o termo, desfeito. Tremendo isso, né? Então, para Deus, já foi, graças ao Senhor, já estamos livres, né? Não há condenação, somos abençoados, perfeitos em Cristo espiritualmente. Mas nesse mundo, nessa vida terrena, a carne ainda é uma limitante. É uma barreira para que nós possamos ter experiências maiores com Deus. O apóstolo Paulo ele cita o seguinte: enquanto eu estou no corpo, eu estou ausente do Senhor. É uma palavra tremenda, né? Mas sabe por que Paulo falou isso? Justamente porque ele sabia que a carne era uma limitante. A limitante dele era a carne. Paulo falou, né? Certa vez ele exclamou: quem me livrará desse corpo mortal? Miserável homem que sou. Parece contraditório, né? Você vê alguém que prega a graça e fala isso, né? Miserável homem. Mas Paulo está falando da carne. Na carne, todos os homens são miseráveis. Tremendo isso, né? Só que nós não nos olhamos assim. O Paulo falou aquilo porque ele estava exclamando. Naturalmente, ele devia estar até emocionado ao escrever, preparar aquela carta. Né? Ele falou, miserável homem que sou. Aquilo foi o quê? Um desabafo. Né? Quem me livrará desse corpo mortal? Porque a carne é isso, é um incapacitante, é um limitante. Então, certamente, quando nós deixarmos esse corpo terreno, recebermos os nossos corpos glorificados, não seremos mais limitados, as nossas experiências entrarão em um outro nível, né? Mas enquanto estamos nessa vida terrena, a nossa experiência é muito limitada com Deus, porque nós temos essa incapacidade humana. Mas, abençoados, o amor de Deus entra exatamente nessa incapacidade dos filhos de Deus. O amor do Senhor por nós entra justamente aí. Porque Deus nos amou e nos salvou e fez tudo por nós pela graça. Por quê? Porque Ele sempre soube que nós, filhos dele, na carne, jamais teríamos capacidade de nos salvar. Diferente do que a religião diz. A religião diz que é por obras. Você tem que sacrificar, você tem que pagar o preço para ser salvo, você tem que subir o monte, para buscar Deus, e faz o jejum para se santificar, e dá o dízimo para ser fiel, e faz a campanha, e come pão, bebe suco, e acontece. Ou seja, a religião que se diz cristã, elas colocam, as religiões que se dizem cristãs, elas colocam muitas barreiras, né? E dizem assim, ó, você tem que se esforçar para alcançar. Você quer ser abençoado? Tem que fazer a campanha, tem que jejuar, tem que pagar o preço, tem que dar o seu tudo, e dízimo, e não sei o quê. Né? Você quer ser salvo, irmão? Tem que se santificar. Através do jejum, usar esse tipo de roupa, usar esse tipo de corte de cabelo. A mulher não pode isso, não pode aquilo, o homem não pode isso, não pode aquilo. Então as pessoas vivem em proibições, vivem em imposições, vivem em cerimonialismos, em uma religiosidade que na verdade é vazia espiritualmente. Aquilo só tem aparência na carne. Mas é isso que a religião põe na mente das pessoas. Eu vivi isso 20 anos, certamente muitos de vocês viveram, talvez até mais do que eu, né? Muitos irmãos aí viveram 20, 25, 30 anos na religião, alguns menos, e todo esse tempo que nós estivemos na religião, sempre foi colocado em nossa mente que nós tínhamos que pagar o preço, fazer acontecer, porque a salvação dependia de nós. Até hoje, gente, tem muita gente aí pensando isso aí fora. Que a salvação depende dele, dela, do esforço dele, do jejum dele, da Santa Ceia, do dízimo, disso, daquilo. E é assim que a religião cresce, né? Através disso. Ó, você tem que estar aqui. Se você sair daqui da nossa igreja, você está amaldiçoado. Se você sair, vai perder a salvação. E eles colocam medo no povo. Medo, né? Impõem esse tipo de mover que não é do evangelho, amado. Isso é coisa de religião. Evangelho e religião são coisas opostas. Pode parecer a mesma coisa. Evangelho e religião é a mesma coisa. Não, são coisas opostas. Evangelho é uma coisa, religião é outra. Então, um dos principais motivos que nós vemos aí para que as pessoas rejeitem a palavra da graça, né, os religiosos aí fora, quando você fala da graça, na maioria dos casos, pelo menos num primeiro momento, há o que? Uma rejeição.
É claro que depois, né, se houver uma insistência e a pessoa sendo ovelha, ela vai ouvir, ainda que demore, né? Algumas pessoas têm uma experiência mais rápida para receber a graça, outras demoram mais um pouco. Isso é uma experiência pessoal de cada um. Mas o fato é que num primeiro momento, geralmente há uma rejeição. Porque quando você apresenta a graça, amado, você apresenta necessariamente o homem como um ser incapaz. Né? Então as pessoas sempre foram ensinadas que elas é que se salvam, elas é que se santificam, elas é que pagam um preço, elas que fazem, elas que acontecem para serem salvas, para alcançarem bênçãos, para isso, para aquilo. Então quando você chega para ela e fala assim, não, irmão, é por graça, sabe por quê? Você nunca seria capaz. Você sequer seria capaz de querer Jesus. Existe um conceito, né, no meio do sistema, eu vou falar disso mais tarde, mais à frente um pouquinho aqui no estudo, mas existe esse conceito de aceitar a Jesus, entre aspas. Amado, nem isso nós teríamos condições, humanamente, porque nós, como humanos, somos limitados e incapazes. Então, como eu falei, é aí que entrou a graça de Deus. O amor de Deus entrou aí. Deus sempre soube, obviamente, em sua infinita sabedoria e onisciência, sempre soube da nossa incapacidade. Então ele entrou com providência. Ele mesmo se manifestou em carne na pessoa de seu filho Jesus de Nazaré. Deus se manifestou ali para cumprir a lei e morrer por nós, porque nós seríamos e somos incapazes. Então, tudo foi ele que fez por nós. A religião, como eu disse, diz o contrário. Então, quando você fala da graça, a pessoa rejeita. Não, mas o meu pastor disse, mas o meu bispo, mas o meu apóstolo, ele falou que eu tenho que pagar o preço, que se eu não jejuar, e Deus não vai me abençoar, e que se eu não fizer a campanha, que se eu não der o meu tudo, e que se eu não subir o monte. E assim as pessoas vão sendo levadas. Ah, o pastor falou que se eu sair daqui, olha, eu estou conhecendo a graça, estou feliz. Mas o pastor falou que se eu sair daqui, eu vou ser amaldiçoado, eu vou perder a salvação. Está cheio disso aí, abençoados. Cheio disso aí. Então, a graça vem revelar o quê? A incapacidade do homem e a plena capacidade de Cristo. Tudo que nós temos e somos espiritualmente foi por Ele. Ele fez a obra. A glória é 100% dele. Por isso que Paulo fala, não vem das obras para que ninguém se glorie. Estão compreendendo? Então, abençoados, devido à nossa incapacidade, o amor de Deus se manifestou pelos seus eleitos. Nós temos uma mensagem também que eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube, que é assim, predestinação, o amor de Deus pelos seus. Essa mensagem, esse estudo é tremendo, porque ele fala que a predestinação é fruto do amor de Deus por nós. Aliás, eu vou deixar não só essa, mas vou deixar uma lista aí embaixo do vídeo no YouTube de várias mensagens sobre eleição, sobre predestinação. Então o Senhor escolheu os seus eleitos, né? São escolhidos, né? É redundante, escolheu os seus eleitos, né? O Senhor escolheu o seu povo, né? Ele escolheu os seus filhos antes da fundação do mundo. Paulo fala que os que dantes conheceu, né? Também os predestinou, né? O Senhor nos elegeu, como Paulo diz em Efésios, né? Nos elegeu antes da fundação do mundo. Então o Senhor elegeu um povo dele e sempre soube que esse povo não teria capacidade de se salvar. Então Deus tomou providências. Então, devido à nossa incapacidade, a incapacidade humana, de nos aperfeiçoarmos, né? de tentarmos ser salvos por nós mesmos, santificados por nós mesmos, o Senhor se manifestou. Amado, a lei, ela tinha que ser cumprida por meio da carne. E a lei era o quê? Era mérito humano. Infelizmente, esse raciocínio do antigo pacto está até hoje, disfarçado de graça. Você vê, a maioria desses pastores aí do sistema religioso, a maioria diz que prega a graça, diz que está na nova aliança. Nós até estamos, todos nós, obviamente, na nova aliança.
Em termos de tempo, em termos de cronologia, né? Nós estamos na nova aliança, claro. Mas, infelizmente, a religião tem ressuscitado o raciocínio da antiga. Então faz o povo viver nessa mistura. E é aquilo que Jesus diz, né? Sobre Jesus usa uma metáfora maravilhosa, né? Quando ele diz que não se pode colocar remendo novo em odre velho. Ou seja, não tem que haver mistura do novo com o velho. Jesus fala, se houver essa mistura, se houver remendo, vai estourar, o odre não vai suportar o vinho, ou seja, tudo vai se perder. Amados, as ovelhas estão aí perdidas no engano, por quê? Pensem aí comigo. As ovelhas são salvas pela graça? Sim, todas são, reconciliadas, sim. Mas na mente elas estão perdidas. Elas não conhecem a verdade. Não houve nelas ainda espírito de sabedoria e de revelação. Por que não houve? Raciocinem comigo. Porque elas estão perdidas. Elas estão envolvidas com o raciocínio antigo, ressuscitado, entre aspas. Isso é lamentável. Você pensa que está servindo a Cristo, pensa que está na graça, mas na verdade está na lei. Em vez de servir a Cristo, está servindo a homens, a sistemas. Então é bom você entender isso. A lei, amado, o legalismo, as obras da lei, a religiosidade nunca aperfeiçoou ninguém. Hebreus capítulo 7, verso 19. Vejam só. Veja o que o apóstolo fala aqui, ó. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança. Eu te pergunto, amado, qual é a melhor esperança? A graça. Pela qual chegamos a Deus. Tá vendo? Nós chegamos a Deus, fomos atraídos, reconciliados com Deus por meio de quê? Da lei? Não, pela melhor esperança, ou seja, pela graça. Por quê? Porque a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Você entende? Por que a lei nunca pôde aperfeiçoar? Porque a lei dependia da prática humana. A lei era praticada por meio da carne. E o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 3, que a lei estava enferma pela carne. Pegou aí ou não? Por que estava enferma pela carne? Porque ela dependia da carne para ser praticada. Dependia do mérito humano, dos sacrifícios oferecidos, dos dízimos e das cerimônias, e do guardar dias de festa e sábados e tudo mais. A lei dependia do desempenho humano para trazer justificação, para trazer benefícios espirituais. Desse modo, meus amados, fica evidenciada mais uma vez a ausência de competência do homem e a necessidade irremediável da manifestação da graça. Se Jesus não tivesse se manifestado, ou seja, se Deus não tivesse se manifestado nesse mundo por meio de Jesus, para cumprir a lei em nosso lugar plenamente, morrer, ressuscitar para a nossa justificação, nós não teríamos condições de ser salvos. O mundo estaria perdido, desconciliado. Não haveria eternidade, apenas morte. Mas o Senhor, em seu infinito amor, meus amados, veio e fez a obra por nós. É como um pai, né? Você usar uma metáfora, um pai amoroso, ele vê que o filhinho dele está tentando alguma coisa e não consegue, o que ele vai fazer? O pai vai lá e ajuda. Né? Uma criancinha está tentando subir uma escada, sei lá, dando assim uma metáfora, né? Não consegue, o pai vai lá amorosamente e ajuda e protege para não cair, entende? É isso, é amor, é ver a incapacidade do filho e tomar uma atitude. Por que os pais sustentam os filhos quando são crianças? Porque o filho não tem condições de se sustentar, o filho é incapaz. Por isso que o pai trabalha, a mãe trabalha, para alimentar o filho, porque o filho não tem capacidade. O pai e a mãe, os pais e mães, sabem da incapacidade dos filhos. Então Deus, como sempre soube, ele veio e socorreu os seus eleitos. Reconciliou a criação
que ele havia criado com muita alegria. A palavra diz no Gênesis que Deus criou, né, o céu e a terra, e viu Deus que era bom. A criação, Deus olhou, isso é muito bom o que eu fiz. Mas a criação foi corrompida, desconciliada, divorciada do seu Criador. Então Jesus veio, amado, para trazer de volta, para manifestar essa reconciliação e nos salvar eternamente. Louvado seja Deus por isso. Então a lei dependia do desempenho humano. A graça depende exclusivamente do que Jesus fez por nós. Nós somos reconciliados e salvos pela graça. Então, amados, a incapacidade humana, é importante dizer isso também, ela não se restringe apenas à nossa incompetência para nos auto-justificar diante de Deus, né? Por meio de nossas obras. Nós jamais conseguiríamos isso, né? O homem também é inapto quando o assunto é desejar as coisas espirituais. Agora há pouco eu falei sobre essa questão de aceitar a Jesus, né? Existe essa falácia, essa heresia, essa abominação dessa frase. Aceitar a Jesus. Vem aqui que eu estou fazendo um apelo. Você quer ser salvo? Aceite Jesus. Eu pergunto para você que está aí ao vivo, para você que está pela gravação, onde você encontra isso escrito na palavra do Senhor? Onde tem aceitar Jesus? Ao contrário, amado, Ele que nos aceitou. Nós não teríamos capacidade de escolher Deus, amados. Jamais. Nós não teríamos capacidade de cumprir a lei, de cumprir tudo que a lei desejava, né? Todos os mandamentos, todas as ordenanças. E nós também sequer teríamos condições de escolher Deus. Capacidade para isso. Vamos ler Romanos capítulo 3. É um clássico da graça aqui essa passagem, né? Romanos 3, versículos 10 e 11. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Isso aqui é um texto do Antigo Pacto, hein, gente? Vamos raciocinar. Gente, quando vocês lerem a palavra de Deus, for ler a Bíblia, as cartas de Paulo, sempre procurem posicionar sua mente também na história. Você tem que saber quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu. Tudo isso faz parte da interpretação correta da palavra. Então, tem gente que pega isso aqui hoje e traz para os dias atuais. Não há um justo. Não, hoje há. Nós somos justos, justificados pelo Senhor. Mas aqui é um texto do Antigo Pacto que Paulo está citando para dar ênfase à incapacidade do homem. Entendam isso? Veja bem, espiritualmente nós somos justificados já para sempre. A palavra diz que o Senhor ressuscitou para a nossa justificação. Eu estou deixando isso bem claro. Mas aqui está dizendo, como está escrito. Ou seja, se está escrito, está se referindo a algo do Antigo Pacto. Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há quem busque a Deus. Você está vendo? Aqui Paulo está usando esses trechos aqui para apontar a incapacidade do homem. Para dizer o homem é incapaz. Não há um justo, veja bem, em si mesmo, obviamente. Até hoje. Não há ninguém que seja justo por si próprio. Isso com certeza. Nós somos justos, justificados diante de Deus pelo que Cristo fez por nós. Tá? Mas nenhum homem é justo em si mesmo. Não há nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Onde você encontra a capacidade do homem para buscar Deus? João 6,44. Veja só esse texto histórico aqui. Ninguém, olha aí, abençoado, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém pode é o quê? Ninguém é capaz. Ninguém é capaz. Ninguém tem a capacidade de vir a Jesus. Você entende isso? Só vai a Deus quem Deus quer e quem Deus atrai. Na verdade, nós já fomos atraídos, né? Ou seja, só foi atraído para o Senhor, né? Quando o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, nós fomos reconciliados. Só foi reconciliado quem Deus quis, quem Deus havia elegido. E hoje, amados, só conhece o Evangelho quem Deus quer. O apóstolo Paulo fala que nos foi concedido crer nele.
Não foi o homem que, eu quis aqui, eu aceitei isso, aquilo. Não, nos foi concedido crer nele. Foi uma concessão. Por quê? Porque ninguém tem essa capacidade de ir até Deus. Romanos 9,16, vejam só. Isto é o que, ô Cristiano França? Isto é a eleição. O contexto aqui, o apóstolo está falando da eleição, tá? Ou seja, isto, a eleição, não depende do que quer ou de quem corre, mas de Deus que usa de misericórdia. Aqui no contexto, Paulo fala dos irmãos, né? Dos gêmeos, Jacó e Esaú. Antes deles terem nascido, Deus amou um e odiou o outro. Que coisa tremenda isso, né? Mas, Cristiano França, como é que pode Deus odiar uma criança que ainda está no ventre da mãe? Amado. É Deus, Deus é Deus. Vai questionar Deus? Eu não vou. Deus amou um e odiou o outro. E o apóstolo Paulo fala, isso foi antes deles nascerem. Por quê? Porque não é por obras. Ou seja, os gêmeos não tinham obra alguma, nem boa nem má. Mas Deus já havia ali um eleito dele e outro que não era. Então a eleição não depende do que quer. Entende que não é arbítrio humano? É a vontade de Deus. Se você conhece o Evangelho hoje, é vontade de Deus. Se você teve revelação da graça, vontade de Deus. Por quê? Porque você, eu, amado, nós não teríamos capacidade para isso. Não teríamos. Como nós lemos no primeiro versículo, né? Não temos capacidade sequer de pensar alguma coisa. Vamos ler de novo aí? 2 Coríntios 3:5. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Tá vendo aí? Pegou aí? Sequer de pensar. Aí você pode perguntar, mas Cristiano, quer dizer então que nós não temos capacidade de pensar nessa vida? E as nossas escolhas e o meu arbítrio humano? Amado, veja bem. O contexto aqui está se referindo à capacidade ministerial. No versículo 6, no versículo posterior a esse que nós acabamos de ler, Paulo fala que o Senhor nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Ou seja, o apóstolo Paulo estava se referindo à capacidade ministerial. Entende? São coisas espirituais. É claro que na terra o humano tem um arbítrio. Eu já expliquei isso aqui. Não existe livre-arbítrio para a salvação. Você acabou de ler que não depende de quem quer. Ninguém pode ir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Você leu comigo? Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Você acabou de ler comigo. Então, para as coisas espirituais, o homem não tem capacidade. Nunca teve de se salvar, de se justificar por meio de obras, nunca teve, porque a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e sequer o homem tem a capacidade de escolher Deus. O nosso arbítrio humano, ele é limitado à vida terrena. Eu entendo que o homem tem, sim, escolhas nessa vida terrena, por causa principalmente desse versículo aqui. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Vejam só. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, o homem tem na sua mão sementes para plantar nessa vida terrena. E ele vai colher de acordo com o que ele planta. Então eu entendo que o homem tem responsabilidade com a sua vida nesse mundo. Você vai colher de tudo que você plantar nesse mundo, mas o arbítrio humano está restrito apenas a isso, a vida terrena. Você vai escolher a roupa, você vai escolher onde você vai trabalhar, que tipo de profissão você vai ter. É a sua escolha. Você vai se casar com fulano, com cicrano, sei lá. A vida terrena você escolhe, as sementes estão nas suas mãos para você plantar. Isso é coisa terrena, é vida terrena. Agora, vida espiritual é outra coisa, aí depende de Deus. Porque o ser humano é incapaz, sempre foi, de se justificar com obras, de cumprir plenamente a lei e de que sequer querer Deus. Então como é que o homem seria salvo se Deus não tivesse intervindo?
Hã? De tudo que você viu até agora, amado, você que está novo na graça, e esse estudo é principalmente para você que está novo na graça, de tudo que você viu até agora, você consegue hoje em dia encaixar o raciocínio da religião nisso aqui? De que você que paga o preço, você que se esforça para ser salvo, você que faz e acontece para ser abençoado, você que se santifica, você que cumpre, você isso, você aquilo. Você consegue encaixar isso na visão do verdadeiro evangelho? Claro que não, meu amado. Isso não existe. O homem é incapaz. Incapaz. Então Deus, amados, tomou providências por nos amar. Por isso que o tema de hoje é esse, a incapacidade humana e o amor de Deus. Assim como o amor de um pai que sustenta o seu filho, porque o seu filho não é capaz de se sustentar quando criança, Deus, em seu infinito amor por nós, se manifestou nesse mundo para nos salvar, nos resgatar. Ele nos concedeu crer nele, ele colocou a fé em nosso coração, ele fez toda a obra, por amor. Então não foi você que escolheu Deus, não é você que tem capacidade, não é você que é santarrão. Não, foi Deus que fez tudo, amado. Eu louvo a Deus que Ele nos escolheu, nos capacitou, a nossa capacidade vem dEle. Louvado seja Deus. Veja, João 15, vamos ler o versículo 16. Eu vou ler aqui a Nova Versão Internacional. Esse é um outro clássico da graça, né? João 15, 16. Olha que coisa linda. Vocês não me escolheram. Veja o que Jesus está dizendo. Mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Olha só. A escolha tem um objetivo. Para dar fruto. Fruto que permaneça. A fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Ó. Eu escolhi vocês. Por que Jesus falou isso? Porque o homem jamais teria condições de querer Jesus. Jesus falou para aqueles incrédulos da época dele lá: vós não quereis vir a mim para ter vida. Vocês não têm capacidade de querer a mim. Por isso que ele foi lá e escolheu os dele. É isso que eu quero que você entenda nessa manhã, meu amado irmão e amada irmã. O que você é hoje diante de Deus, ou seja, eleito, predestinado, salvo, selado, mais que vencedor, abençoado, santo, perfeito, tudo isso que eu, que você, que eu, todos nós somos em Cristo Jesus, é pela graça. Foi porque Ele nos escolheu. A capacidade plena é dele. E a religião fica furiosa com isso. Você fala isso para um religioso, ele fica furioso porque ele não aceita que nós tiremos dele a suposta capacidade dele. Então ele fica furioso. Não, eu não aceito, como é que pode? Eu que tenho que pagar o preço, sou eu que faço, sou eu. Por quê? Porque a carne, amado, gosta de se gloriar. Por isso que Paulo fala, eu vou repetir o que Paulo falou, né? Não vem das obras para que ninguém se glorie. A carne gosta de se gloriar. Eu jejuei, eu paguei o preço, porque eu sou fiel dizimista, porque eu faço, porque eu passei tantos dias no monte, porque isso, porque aquilo. Ainda que a pessoa não faça isso, como eu estou fazendo, claro que eu estou teatralizando, né? Eu estou exagerando de propósito, mas a pessoa não faz isso abertamente, mas isso é no fundo, lá na alma dela, ela pensa isso. Ela gosta, quem? A carne, né? Gosta de achar que tem capacidade, gosta de achar que ela que faz. E tal, eu sou retinho, eu ando com a minha roupa, eu faço, eu aconteço. A carne gosta disso, amado. E aí quando você vem e esfrega a verdade da graça, no entendimento do religioso, tá aqui, irmão, você não tem capacidade nenhuma. Nós somos o que somos pela graça. Se nós hoje cremos em Deus, foi Ele que nos concedeu, Ele que nos atraiu, Ele que nos escolheu. Amados, tem uma passagem que os irmãos em graça já conhecem, mas para você que é novo, eu vou ler aqui mais uma vez. E a passagem de Isaías, e mais uma vez eu vou dizer para você, coloque a sua mente, amado, dentro do contexto histórico também. As pessoas pegam textos do Antigo Pacto para aplicarem
a vida cristã no Novo Pacto. Não. Você tem que pegar o texto do Antigo Pacto, ler o texto colocando a sua mente naquela época, contextualizando e tentar reter o que é bom do entendimento. Não aplicar na sua vida cristã, entende? Nós não temos que aplicar o Antigo Pacto na vida cristã. Nós temos que reter o que é bom dele. O entendimento que vem dele e posicionar nossa mente historicamente também. Então, lembrando que Isaías é um texto do Antigo Pacto, veja, Isaías 64, versículo 6, eu vou ler também a Nova Versão Internacional. Somos como o impuro. Olha só o que o profeta está falando. Todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Pegou aí ou não? Tudo que o homem quer fazer para se justificar diante de Deus é trapo imundo. Ah, Cristiano, mas eu não tenho que ter boas obras? Claro que tem, amado. É evidente que você tem que ter boas obras. Mas você as tem não para obter algo de Deus. Não para ser salvo, para ser justificado, etc. Você tem boas obras porque você já é salvo. Esse é o conceito, entenda isso. As boas obras não são para te salvar ou te abençoar. As boas obras são porque você já é salvo e abençoado. É o contrário. Mas aqui o profeta está falando de algo que o ser humano tenta fazer para se justificar. E ele diz aqui, ó, todo esse tipo de obra de justiça, atos de justiça, para Deus isso não tem valor, é trapo imundo. Entende? Então, amado, você que está ainda na obra da lei, porque tem muitos irmãos que estão nos acompanhando de pouco tempo, mas ainda estão lá, frequentam, tem medo de sair do sistema religioso, fica receoso, porque tem amigos, porque tem a família. Amado, olha, se Deus está te revelando a graça, e se você está aí ao vivo com a gente, ou pela gravação, Ele está revelando para você, amado, em nome de Jesus, fuja correndo do sistema religioso. Porque ali é só engano, é só mentira. Eu sempre digo isso e vou repetir. A maior bênção que uma pessoa pode receber de Deus nessa vida terrena é conhecer a graça. Então Deus está lhe dando uma grande oportunidade de você conhecer o genuíno evangelho. Você entender que tudo é pela graça. Você é salvo pela graça, abençoado pela graça, justificado pela graça. Você não tem que fazer obra, não obra para isso. Você faz boas obras. Como eu falei, as boas obras são consequências da salvação, da justificação, né, da nossa posição em Cristo, e não a causa. Entende? Então nós fazemos boas obras porque o mundo precisa de boas obras, né? A palavra diz que nós somos a luz do mundo, o sal da terra, mas nós fazemos porque nós já somos salvos, não para sermos salvos. Entende isso? Então, amado, você não tem que viver em cerimonialismo, você não tem que comer santa ceia, fazer jejum, subir monte, sacrificar para poder agradar a Deus. Não, amado, você tem que viver por fé apenas. Andar nos caminhos que Deus tem te revelado em graça, não em religião. Você é o que você é pela graça, eu sou o que sou pela graça. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 10. Eu vou ler só o iniciozinho do versículo, olha só que lindo. 1 Coríntios 15, 10. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. Pegou aí? É pela graça. Nós aqui defendemos o evangelho da graça, por quê? Porque tudo é pela graça. Nós lutamos há anos e anos contra o sistema religioso, por quê? Porque tudo é pela graça. E as ovelhas têm que conhecer isso. Deus não revelou a graça, amados, para nós nesses últimos tempos à toa. Deus não nos revelou a graça à toa. Ele abriu o nosso entendimento para que nós sejamos instrumentos para que essa graça corra. Para que o povo entenda que é pela graça. Somos o que somos pela graça. Abençoados, eleitos, mais que vencedores, pela graça. Para que nós possamos glorificar a Deus e não a nós mesmos. Repito, na religião havia e há até hoje, né? Mas para nós que hoje estamos em graça, havia em nossas vidas o quê? Uma glorificação de nós mesmos.
Porque eu faço, eu aconteço, eu jejuo, eu pago preço, isso e aquilo, tudo eu. A graça tira o eu do homem e coloca Deus no lugar. Então Deus é louvado, Deus é adorado, porque tudo é pela graça. Então a nossa posição espiritual que nós temos hoje e que teremos para sempre é pelo amor de Deus por nós. Entende? Nós sempre fomos incapazes. O ser humano sempre foi incapaz de se justificar, de cumprir a lei e de querer Deus. Por isso Deus veio, se fez em forma humana, morreu por nós, ressuscitou para nossa justificação, nos reconciliou, nos salvou, nos abençoou pela graça para sempre, porque Ele nos amou antes da fundação do mundo. Eu encerro com Efésios, capítulo 2, versículos 4 e 5. Vejam só. Efésios 2, 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Viu aí? Muito amor. Versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, lembrando, posicione a sua mente no tempo. Quando Paulo escreveu aqui, ele estava escrevendo para a igreja primitiva. A igreja primitiva estava morta antes da cruz, espiritualmente falando. Tá? Você não pode aplicar isso para hoje. Nós nunca estivemos mortos em pecados, em ofensas. Por quê? Porque nós já nascemos depois da obra. Amados, nós nascemos depois da ressurreição e nascemos depois do ano 70. O ano 70 depois de Cristo, ele foi crucial, porque foi o ano em que a lei teve seu fim definitivo. Vejam bem, na cruz, Jesus colocou fim à lei no que se refere ao aspecto espiritual. A lei tinha, como Paulo fala, a lei era um aio, né, para conduzir o povo. Então a lei tinha aquela importância. Mas Jesus pôs fim à lei. Então ela perdeu a sua importância. O povo não precisava mais de aio a partir da ressurreição de Jesus. No entanto, houve um período de transição entre a lei, entre a graça e a lei, entre lei e a graça, perdão. Por quê? Porque apesar de Jesus ter morrido e ressuscitado, o povo continuou cumprindo a lei no templo. Né? Havia o templo lá, o templo de Jerusalém. Jesus morreu e ressuscitou, mas o povo continuou oferecendo sacrifícios, continuou com sacerdotes humanos, oferecendo dízimos, ou seja, toda a lei funcionava ali. Então no ano 70 as profecias se cumpriram. Tudo aquilo que Jesus profetizou em Mateus 24, né? Quando Jesus fala, não ficará pedra sobre pedra, Jesus estava se referindo àquele templo, né? E de fato não ficou. O Império Romano invadiu Jerusalém e destruiu o templo, e assim veio abaixo a lei, definitivamente. Então é bom que você entenda isso. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, quem? Nós quem? A igreja primitiva. Eles nasceram antes da cruz. Nós que somos a igreja moderna nascemos depois dessa época. Então nós já nascemos com a obra consumada. Nascemos depois do ano 70. Tudo já tinha acabado. Tudo estava concluído. É sempre bom explicar isso para não haver confusão. Tá? Então, Deus que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos antes da cruz, nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Viu aí? Nos vivificou. Ou seja, o povo estava morto em delitos, espiritualmente morto, e foi vivificado, o povo lá na igreja primitiva, né? Eles viveram a transição da cruz, né? Da lei para a graça. E foram ressuscitados espiritualmente. Nós já nascemos vivos no espírito. Nós já nascemos com a obra consumada em nossas vidas, amados. Você não pode se esquecer disso. Você tem que se posicionar na história para você entender a palavra. Então, historicamente, nós nascemos muitos séculos depois da obra consumada. Então, hoje nós somos vivos no Espírito, graças a Deus, o Espírito Santo habita em nós. Pela graça somos salvos. Por quê? Como você acabou de ler, pelo muito amor com que Deus nos amou. Então, se nós dependêssemos de nossa capacidade, jamais seríamos salvos, abençoados, eleitos de Deus, etc.
Mas nós somos tudo isso porque Ele nos amou. Nos amou primeiro. Nos abençoou com todas as bênçãos, nos reconciliou, nos deu o seu Espírito, a sua unção. E hoje nós somos e para sempre seremos seus filhos amados, eleitos e abençoados. Por quê? Por nós mesmos? Não. Exclusivamente pela graça.